Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É bom nos reunirmos neste dia de hoje, dia do domingo, dia do Senhor. Hoje, 23 de janeiro, estamos aí vivenciando o terceiro domingo do tempo comum. É sempre bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua palavra, que é luz para o nosso caminho, sua palavra que guia os nossos passos. Hoje, neste domingo dedicado à palavra de Deus. Então vamos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, capítulo 4, versículo de 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiava. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos neles. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias, o Evangelho de Lucas nasce de uma pesquisa destinada a escrever ordenadamente o que a igreja primitiva transmitia através da catequese. Colocada no início da vida pública de Jesus, esta passagem institui, conforme Lucas, o programa de toda a atividade de Jesus. Isaías 61, de 1 a 2, anuncia que o Messias iria realizar a sua missão libertadora dos pobres e oprimidos. Portanto, veja, amados irmãos e irmãs, onde podemos perceber claramente que no ano da graça do Senhor era perdoada todas as atividades e se retribuía fraternalmente todas as terras e propriedades. Jesus encaminha a humanidade para uma situação de reconciliação e partilha, que torna possível a igualdade e a fraternidade de comunhão. Portanto, fica claro percebermos assim a dimensão da missão salvadora de Cristo, como todos os fatos têm coerência dentro do projeto de Deus para a humanidade. Quando mergulhamos assim na palavra de Deus, aí percebemos essa dimensão salvadora de Cristo. Mesmo que para que as coisas que às vezes não compreendemos, nós encontramos resposta. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, portanto, nos ajuda a descobrir qual o itinerário que Deus já designou para que vivamos ajustado à sua vontade e abraçando a salvação de Jesus. Jesus Cristo é a figura central de toda a Escritura. Os acontecimentos que antecederam a sua vinda são sinais para a humanidade de que ele veio para cumprir a promessa de salvação de Deus Pai. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a palavra nos dá o norte e nos coloca em consonância com a missão de Jesus, que hoje é também
a nossa missão. E foi assim, analisando a lei de Deus, que Jesus também pôde compreender qual a missão que lhe fora destinada. A força do Espírito impulsionava Jesus a reconhecer, a abraçar e até anunciar o seu ministério. No tempo preciso, ele entendeu que o seu encargo seria o de levar a humanidade para Deus. Portanto, anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, recuperar a vista dos cegos e pregar a misericórdia do Pai. Tudo isso Jesus cumpriu quando viveu aqui na terra. E hoje continua cumprindo através de cada um de nós que entende que a sua missão é a mesma missão dele. Então a nossa missão é a mesma missão de Jesus. Libertar os cativos, recuperar a vista dos cegos, propagar a misericórdia de Deus. Veja que o Espírito Santo é quem nos dá a unção para, em nome de Jesus, também curar, libertar, restaurar a visão e, sobretudo, propagar a sua misericórdia. Caros irmãos e irmãs, você tem buscado na palavra o caminho que Deus já traçou para a sua vida? Você se sente responsável com a missão de Jesus? Como você tem exercido a sua missão? Você tem encontrado ajuda do Espírito Santo? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos e irmãs. Procure entender se você tem procurado nas Escrituras também uma missão específica para você. E peça ao Deus de bondade, ao Deus que é cheio de misericórdia, sobretudo pedindo ao Espírito missionário, conforme a nossa vida com a de Jesus, colocando-nos a serviço da libertação dos mais pobres e sofredores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que tenhamos um dia do Senhor, um domingo da palavra de Deus, repleto de graça, repleto de bênção. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, amados irmãos e irmãs, fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.